Não, é um prazer dar início ao seminário Dinâmica Retada. Nós tivemos alguns problemas técnicos no começo, mas como Euclides da Cunha diz, o sertanejo e, em geral, o nordestino é, antes de tudo, um forte. Então, esse seminário ele é co-organizado por 7 universidades do Nordeste, e a ideia principal dele é justamente aumentar essa interação entre os pesquisadores de sistemas dinâmicos, teoria ergótica e áreas afins do Nordeste, e obviamente todas as pessoas, inclusive de fora do Nordeste, também são muito bem-vindas para virem e discutirem um pouco sobre esses temas de pesquisa. E é com muito prazer que hoje a gente começa com essa palestra inaugural, o seminário, com a presença, a palestra do Vitor Araújo, da Universidade Federal da Bahia, que vai falar sobre a convergência exponencial para atratores do tipo Lorentz. Ok, obrigado pelo convite. É um privilégio começar fazer a inauguração do seminário. Eu vou apresentar algo um pouco geral, enfim, vou tentar explicar um pouco. Isto é um trabalho que está em andamento. Eu não sei se a parte final está muito correta, que eu vou falar. Portanto, ainda estou lutando com vários detalhes, mas eu vou tentar explicar o que é que está envolvido aqui, envolvendo estas coisas de convergência exponencial para fluxos. Então, a ideia é mais ou menos uma ideia de tentarmos medir a caoticidade de um sistema. Aqui, para fazer uma apresentação muito inicial, um resumo, uma pílula. Os caras fizeram agora, né? Que já passou a parte caótica que todo mundo gosta. Coisa assim, fizeram a piada com um negócio caótico. Muito caótico. Puta que nos para. Eu vou fazer, então, primeiro uma pílula de teoria ergódica. Ok? Então, só para fazer uma apresentação inicial. Então, a dinâmica, a gente pode começar com uma transformação de um espaço nele mesmo. Um observável será interpretado como uma função real, pode ser complexa, mas uma função geralmente contínua, às vezes mais contínua. Uma medida invariante é uma medida que preserva a medida de conjuntos, né? Medida ergódica é uma medida que dá a medida 0 ou 1 a conjuntos invariantes, de tal forma que vocês não podem quebrar o espaço em pedaços menores invariantes com medida entre 0 e 1. O teorema de Birkhoff, o teorema ergódico de Birkhoff, que é a fundação da área, diz que se a medida for ergódica, então as médias temporais das observações elas convergem para quase todos os pontos em relação a essa medida invariante ergódica, convergem para o valor esperado do observável, que é a média espacial do observável. Nós vamos tratar, tratando com o caso de fluxos. É se nós estivermos numa variedade riemanniana, um fluxo, né, é conhecido, é uma solução, um conjunto de soluções de uma equação diferencial. Vocês podem pensar nisto como resultado de integrar um campo de vetores. A medida invariante, neste caso, vai ser a medida que preserva a medida de conjuntos quando eles são enviados pelo fluxo, são transformados pelo fluxo. Basta aqui olhar para t entre 0 e 1. E uma medida ergódica, quando eu tiver um conjunto invariante, de novo, ela garante que ele tem medida 0 ou 1. O teorema ergódico de Birkhoff, neste caso, funciona deste jeito. A média temporal, que agora é uma média no sentido contínuo, é a média no tempo, converge para a média espacial. A média espacial é o valor esperado do observável, tal como no caso de transformação. Okay? E surgem várias questões acerca das velocidades de convergência aqui, né, e da existência ou não de certas medidas especiais. Uma das questões que nós
podemos tentar entender, que é muito importante em geral, na teoria e nas aplicações, é a existência ou não de uma medida física OSRB, que significa que nós temos a convergência das médias temporais para as médias espaciais, não só QTP, mas de facto para um conjunto de pontos que no espaço onde vive o sistema tem volume total. Aliás, tem volume positivo. Lebesgue aqui é a medida de Lebesgue ou de volume, podem pensar como volume positivo. Então nós temos um conjunto grande de pontos onde as médias não só estão bem definidas, como elas convergem para a nossa medida, que são dadas pelo integral daquela medida SRB. Isso é a definição da SRB. Uma SRB é quando nós conseguimos enxergar as médias em pontos, em trajetórias que ocupam um volume positivo. Okay? Tendo estas medidas, nós vamos ver um exemplo no caso do Lorentz, como construí-las. Tendo estas medidas, é natural tentar estudar mais propriedades delas, né? Esta convergência das médias temporais para as médias espaciais é uma espécie de lei dos grandes números aplicada a esta medida, a medida de probabilidade. Então, existem várias propriedades estatísticas desta medida, nós vamos concentrar na propriedade de mistura. Então, dizemos que uma medida para um certo fluxo, uma medida invariante de um fluxo, ela é misturadora, mixing em inglês, se vale este tipo de convergência, né? Isto é como se fosse é quase uma probabilidade condicional que está convergindo para o produto das probabilidades, ok? Isto para qualquer par de conjuntos A e B, e nós podemos traduzir isto usando funções contínuas, usando esta expressão aqui em baixo. De fato, se nós pensarmos nos observáveis φ e no psi composto com o fluxo, como variáveis aleatórias no espaço onde vive o fluxo com a probabilidade μ, que nós podemos pensar como um espaço de probabilidade, isto significa que as variáveis aleatórias φ e psi após xt, transformada pelo fluxo, são assintoticamente independentes. Ou seja, o valor esperado destas variáveis vai convergir para o produto dos valores esperados. Isto é a marca de variáveis aleatórias independentes, mas assintoticamente, né? Então, a diferença entre este limite, né, e o que está convergindo para ele, o que nós gostaríamos que convergisse, é chamada a função de correlação. Certo? E então, quando nós temos mistura, esta função de correlação vai para zero, que é o limite, né, do funcionamento da convergência. Ok? Bom, esta convergência pode ter várias velocidades de convergência. E em muitos casos, né, a melhor velocidade de convergência é exponencial. E essa é especialmente interessante para aplicações na física, para interpretações destes resultados em modelos físicos, uma vez que, se eu souber que a convergência é exponencial, os físicos interpretam que, em princípio, eu posso pegar nos observáveis, que representam temperatura, pressão, velocidade de alguma coisa no laboratório, eu posso pegar neles e, no laboratório, fazer estimativas, fazer experimentos, né? E eu devo obter bons valores que vão aproximar o valor limite. Os físicos interpretam que, digamos, esta convergência exponencial garante, essencialmente, que os valores obtidos experimentalmente devem aproximar bastante bem o limite. É claro que, né, falta estimar, obviamente, a velocidade explícita, este gama que aparece aqui neste expoente de convergência, né? A velocidade exponencial depende deste gama aqui e também desta constante. Esta constante pode ser muito grande, né? Mas isso são outras questões mais finas. Os físicos gostam de pensar que, tendo convergência exponencial, né, eu tenho já uma boa forma de poder tirar informações das observações do laboratório. Bom, temos a convergência exponencial e vamos falar, vai aparecer também aqui casos de convergência superpolinomial, que simplesmente significa que a convergência aquela função de correlação vai para zero mais rápido do que qualquer polinómio.
tendo estes dois casos, né, há uma pequena variação que eu vou gostar só de mencionar, que é a convergência para equilíbrio, convergência exponencial para o equilíbrio, que em vez de nós tomarmos a função de correlação usando apenas SRB, nós introduzimos o volume, aqui, introduzimos o volume na função de correlação, e se nós tivermos uma convergência desta função de correlação modificada para zero muito rapidamente, isto vai significar em particular, se eu pegar, faço psi igual a 1, então eu tenho que esta média temporal aqui, esta função, né, transportada pelo fluxo, esta observável, ou esta variável aleatória, integrada, na medida do volume, converge para a nossa medida SRB. Ou, se interpretando isto em termos de conjuntos, significa que a medida de Lebesgue de um conjunto atuado pelo fluxo, transportado pelo fluxo, vai convergir, imaginemos que a convergência exponencial, ela converge muito rápido para a medida invariante do sistema, para a medida especial do sistema, medida natural, digamos. Okay? Por isso esta medida chama-se convergência para equilíbrio, estima-se que esta medida é a medida de equilíbrio do sistema, medida natural do sistema. Okay? Então, este tipo de propriedades já interpretando o volume, né? Interpretando o volume como algo que pode ser mensurado, algo que pode ser observado realmente em laboratório, representa um conjunto de valores, de pontos, de condições iniciais que podem ser efetivamente testados num arranjo experimental. Então, isto aqui dá, digamos, aquela intuição que os físicos gostam de pensar, que a gente pega num dado conjunto, nós observamos na prática como é que ele evolui, tentamos medir isso e essa medição vai convergir para a medida de equilíbrio do conjunto. Okay? Então, se tiver convergência exponencial para equilíbrio, eu posso, em princípio, teoricamente, fazer isso. Acerca de decaimento de correlações, para fluxos é um assunto delicado, em geral bastante técnico, e que teve uma evolução, teve resultados, avanços, só muito recentemente. Okay? Então, existe uma diferença entre conjuntos hiperbólicos e os singulares, conjuntos com singularidades. Vamos falar um pouco sobre isso. E o caso de transformações, que eu não me vou focar aqui, é mais simples, tecnicamente mais simples e tem resultados mais fortes. No caso de fluxos, tem uma distinção aqui entre os fluxos hiperbólicos, que são aqueles fluxos quando todos os pontos têm uma trajetória que admitem duas direções, uma direção onde as órbitas convergem para essa trajetória e outra direção onde as órbitas se afastam da trajetória. Portanto, você tem duas direções ortogonais, perpendiculares, quase perpendiculares, elas são transversais no espaço, e numa das direções as órbitas se afastam da nossa órbita e na outra direção as órbitas se aproximam. Fluxos que têm este tipo de comportamento na maior parte dos pontos do espaço, ou assintoticamente, são fluxos hiperbólicos. E esta teoria hiperbólica é a base dos sistemas dinâmicos, ou seja, é nela que nós temos os resultados mais rigorosos e mais profundos. Okay? Estes fluxos hiperbólicos formam uma classe aberta, okay? Significando que se eu perturbar um pouquinho o fluxo hiperbólico, eles continuam hiperbólicos. Okay? E, então isto é um fato, é uma propriedade destes fluxos que é extremamente importante se nós pensarmos em aplicações. Se eu conseguir um modelo matemático que tem esta propriedade, então eu sei que esse modelo matemático ele é robusto, eu posso mexer um pouquinho nos parâmetros e ele continua tendo este mesmo tipo de propriedade. Ora, isto é muito importante porque geralmente os modelos matemáticos sempre são, qualquer que seja a disciplina que a gente pensa aplicar os modelos matemáticos em economia, física, biologia, etc., sempre vão ser aproximações. Então, o modelo matemático não é o verdadeiro processo que está ocorrendo, é apenas uma aproximação. Então, importa que o modelo que eu tenha propriedades que sejam preservadas por pequenos erros, pequenas perturbações nos parâmetros, pequenos erros na formulação do próprio problema, não devem
né, modificar muito as respostas. Okay? E isso é base de poder fazer modelagem com sucesso, né? Então, tecnicamente, estes tipos de fluxos hiperbólicos podem ser subdivididos em dois casos, anosófos e o axioma A, mas também existem grandes classes, importantes grupos de sistemas que não são hiperbólicos. Okay? E uma coisa importante para dizer é que os fluxos hiperbólicos, em princípio, eles não admitem pontos fixos acumulados por órbitas regulares, por órbitas normais do fluxo. E então, temos uma certa restrição aqui, que é ultrapassada. Nós chegamos logo aqui, esta restrição é logo observada neste fluxo famoso, o atrator de Lorentz, né? Que tem, esta é a famosa borboleta, né? Que tem uma singularidade, que está na origem, aqui no meio, em baixo, que é acumulada por órbitas regulares do fluxo. Okay? E também é uma classe aberta. Né? Então, nestes casos, é sabido que assim, tem classes grandes. Aqui nesta tabela, vocês veem os fluxos de anosófos hiperbólicos, na anosófo que se chama A. Nós podemos dizer, com bastante generalidade, que num conjunto, se eu olhar para todos os fluxos de anosófo, ou todos os campos de vetores que geram fluxos de anosófo, eu consigo encontrar conjuntos abertos e densos. Portanto, eu posso colocar uma distância, posso colocar uma métrica nesse conjunto. Eu consigo conjuntos abertos e densos, onde eu tenho decaimento superpolinomial de correlações. E também a mesma coisa funciona, resultados recentes, no caso dos atratores de Lorentz, os geométricos de Lorentz, e também numa generalização, que eu vou falar daqui a pouquinho, que são os atratores hiperbólicos singulares. Portanto, eu tenho uma abundância de decaimento superpolinomial. O decaimento superpolinomial é aberto, significando que se eu tiver, digamos, ter um sistema de Lorentz, digamos, onde eu tenho decaimento superpolinomial de correlações, eu vou ter uma vizinhançazinha dele, onde todos eles vão ter decaimento superpolinomial, e é denso, significando que se eu, por acaso, tiver um atrator de Lorentz, eu vou já explicar isso, um fluxo de anosófo, que não tem decaimento superpolinomial de correlações, esses casos existem, né? De fato está aqui assinalado, nem todos os casos, né? Nem todos os sistemas têm decaimento superpolinomial de correlações, mas se eu pegar um que não tem, no caso hiperbólico ou no caso singular hiperbólico, uma pequena perturbação faz com que eles tenham. Eles são densos. O caso superpolinomial é denso. No caso de decaimento exponencial de correlações, é bem mais sutil. Okay? Os fluxos de anosófo, é possível obter decaimento exponencial de correlações colocando hipóteses muito fortes nas direções estáveis e instáveis. Okay? Tem algo chamado suavidade das foliações, eu vou falar daqui a pouquinho, e a não integrabilidade. Okay? E mais recentemente foi possível obter abertos, onde, e eu estou envolvido nessa história, e eu, Paulo Varandas e também o Oliver Butterler, conseguimos obter abertos de axioma A's e também de fluxos de anosófo, mais recentemente, onde nós temos decaimento exponencial de correlações. Então, temos exemplos robustos aí. Okay? No caso dos atratores geométricos de Lorentz, portanto, no caso dos atratores tipo Lorentz, nós temos também abertos desses atratores, onde nós temos decaimento exponencial de correlações e, felizmente, depois de um certo trabalho, nós conseguimos mostrar que o atrator original de Lorentz satisfaz isso. Okay? Portanto, aquele exemplozinho, vou já falar um pouquinho mais, ele satisfaz o decaimento exponencial de correlações. E, finalmente, generalizando os Lorentz, há uma classe que generaliza os atratores de Lorentz, nós temos também, vamos ter também um aberto de decaimento exponencial de correlações, e isso é um trabalho em andamento
do Edivan, do meu aluno de doutorado. Okay? Bom, olhando para as duas colunas, né, está faltando o quê? Está faltando a propriedade exponencial, mistura exponencial, aberta e densa, em algum lugar aqui. Né? Nós só temos abertos, mas nós não conseguimos mostrar que isso consegue chegar perto de qualquer um dos sistemas. Né? Nós temos um problema. E eu vou explicar porque é que, o meu objetivo aqui é explicar porque é que nós não conseguimos, porque a técnica nos obriga a restringir apenas um aberto. Okay? Então depois eu gostaria de dar uma ideia sobre o que se pode fazer para chegar a um resultado deste tipo. Ter um aberto e denso, né, de atratores geométricos de Lorentz, onde nós temos a medida física, ou a medida CRB, exponencialmente misturadora e também com convergência exponencial para o equilíbrio. Okay? E se nós conseguirmos fazer isso, o mesmo tipo de técnica, essencialmente, vai nos dar a mesma coisa para atratores axiomados, para peças básicas, que nós chamamos de peças básicas hiperbólicas. Okay? E então, seria tentar, eu tenho apenas exemplos, nós sabemos construir apenas exemplos robustos, ou seja, já existe um abertinho, eu sei construir um exemplo e esse exemplo vale num aberto, né? Temos várias formas de construir, mas não temos ainda como mostrar que esse aberto é denso. Não temos ainda como mostrar que nós podemos perturbar qualquer um destes sistemas e forçá-lo a ter decaimento exponencial de correlações. Okay? Então, esse é o tema aqui. Isto é bem recente, quero fazer uma pequenina revisão da história. Tudo começa, tanto o decaimento de fluxos era algo bem misterioso, de certa forma. Houve algumas tentativas, vários tipos de aproximações por cadeias de Markov e tal, mas o primeiro resultado importante, os primeiros resultados vêm de Dolgopia, não é? Que montou um método para fazer o decaimento e depois esse método, todos esses artigos são essencialmente destilações daquilo que o Dolgopiat escreveu. Okay? Polycott, Phil Melbourne Torok, né? O Ruel Polycott, Baladi Vallet, tudo isso e tem mais logo a seguir, todos estes são descendentes dos artigos do Dolgopiat. Essencialmente o Dolgopiat tirou um coelho da cartola, fez um resultado com uma técnica nova, né? E depois as pessoas que vieram depois do Dolgopiat estão essencialmente tentando entender o que ele fez e reescrever em contextos mais manejáveis, mais simples, okay? E tentar a partir daí ver quais são as hipóteses que nós podemos flexibilizar, estender o resultado, etc. Tá? Então, o Dolgopiat começa com um resultado com montes de hipóteses, né? E depois essas hipóteses foram sendo limpas, foram sendo entendidas né, passo a passo e tudo isto envolveu o trabalho durante anos de várias pessoas. Tá? Okay? Bom, um resultado muito importante para nós vai ser este de Baladi Vallet, de 2005. Okay? Também este de Ávila, Guzel e Ocos, de 2006, okay? Que é uma generalização do trabalho de Baladi Vallet aqui atrás. Né? Tem aqui um trabalho que eu destaquei, o trabalho de Melbourne, que trabalha com abertos e densos, para os atratores de Lorentz. Aqui o meu trabalho com o Paulo Varandas é o primeiro exemplo de um conjunto aberto de fluxos, onde nós temos decaimento exponencial de correlações. Surpreendentemente, ninguém conhecia um exemplo destes. E surpreendentemente, este exemplo, ou seja, depois de a gente olhar, escrever tudo, entendermos o que estava acontecendo, este exemplo poderia ter sido escrito, digamos, quase 10 anos atrás. Né? Simplesmente ninguém tinha atentado que as ferramentas estavam disponíveis. Depois temos alguns trabalhos meus com o Melbourne, com o Paulo, com o Oliver, que fomos estendendo estes resultados, fomos obtendo abertos de decaimento superpolinomial,
Depois trabalhamos com os axiomas, o exemplo de aberto para os axiomas. Juntamente com o Melbourne, neste trabalho aqui de 2016, conseguimos provar que vale o decaimento exponencial para o atrator de Lorentz. Okay? E, bom, mais recentemente, o Butterly e Ward, um artigo recentemente publicado, eles conseguiram obter exemplos abertos de anosovs que misturam exponencialmente. Okay? O primeiro exemplo, agora, no caso anosov. Okay? Existem outras técnicas que estão aqui a ser desenvolvidas. O resultado do Tsuji é muito interessante, ele é apenas tridimensional, okay? Mas ele conseguiu a genericidade. Ele conseguiu aberto e denso aqui. Okay? Mas num caso tridimensional e para, né, anosov. E para algo que preserva volume. Portanto, aqui é uma medida especial, ela se preserva a medida de Lebesgue. Tá? Então, tem resultados recentes, é um trabalho, toda uma história em andamento, e eu quero explicar um pouco como é que a gente consegue provar estas propriedades. Então, vamos ao nosso, né, a nossa situação aqui. A situação é o atrator geométrico de Lorentz. Okay? Então, tudo começa com este problema de Lorentz vem destas equações diferenciais. Temos aqui o campo de vetores. Este é o campo de vetores de Lorentz, clássico. Okay? Então, ele mostra numericamente, né, e numericamente observou, e embora isso não é uma demonstração, mas ele observou que isto parecia ser um negócio muito, muito sensível às condições iniciais, que era surpreendente, baixíssima dimensão, equações muito simples, segundo grau, né? As funções são de segundo grau só. Isto já mostrava, né, sensibilidade às condições iniciais e forte sensibilidade às condições iniciais. E mais ainda, mostrava que fosse qual fosse o ponto inicial, né, a órbita parecia, ao fim de algum tempo, desenhar sempre o mesmo atrator. E ainda por cima, com pequenas variações destes parâmetros, observava-se a mesma coisa. Okay? As pessoas não sabiam exatamente explicar o que acontecia, né? Obtinham desenhos muito bonitos como este, fosse qual fosse a condição inicial que você tomava, você esperava um tempo e observava isto. E, bom, os matemáticos conseguiram, né, finalmente provar no ano 2000 que foi uma prova assistida por computador, não existe uma prova sem usar uma assistência computacional, infelizmente. É um dos problemas interessantes aqui que se tem. Portanto, mostrou-se que este sistema de equações, de fato, com aqueles parâmetros, realmente tem um atrator transitivo que tem uma TSRB. Okay? Transitivo significa que tem uma órbita densa. Okay? Então, isso não é fácil provar rigorosamente, né? A densidade da órbita. Okay? Então, esta prova é uma prova assistida por computador, né? Bastante delicada. Okay? Ela funciona para uma certa família de parâmetros. Okay? E, enfim, seria muito bom ter uma outra prova, né? Ainda não estamos lá. E o que ele mostrou, de fato, foi que o atrator, aquele atrator que se vê nas equações de Lorentz, é um exemplo de uma coisa que eu vou mostrar agora, o atrator geométrico de Lorentz. Okay? E, portanto, é um exemplo de uma classe grande que foi definida mais tarde, em abstrato, né, para montar uma teoria, chamada um atrator singular hiperbólico transitivo. Bom, o atrator geométrico de Lorentz, a construção do atrator geométrico de Lorentz, é simplesmente imitar o que faz o fluxo de Lorentz, o que se observa no computador, imitar de uma forma rigorosa. Eu vou montar matematicamente um sistema de equações descrito de forma geométrica, de forma que ele exiba o mesmo comportamento que a gente observa no computador. Okay? Mas de uma forma que a gente possa provar alguma coisa depois. Eu vou definir rigorosamente o sistema e depois eu consigo provar coisas. Então, primeiro começamos com uma singularidade hiperbólica. A singularidade tem as mesmas propriedades que a singularidade que aparece no sistema de equações de Lorentz na origem. Né? Então, ela tem autovalores que satisfazem esta relação que está aqui. Ok? Um autovalor expansivo, dois autovalores contrativos, um deles muito mais contrativo que o outro. E nós podemos calcular explicitamente
a passagem aqui, assumindo que esta singularidade é linearizável. Nós podemos fazer estas contas todas direitinho. E depois nós podemos forçar a aparecer o atrator colocando agora uma parte não linear, que é estas orelhas, estes lobos. Aqui. Então, eu obrigo o fluxo a rodar, né, e a retornar ali em cima. Esta seção transversal. Portanto, aqui antes eu tenho uma seção transversal aqui para esta passagem na singularidade, perto da singularidade. Isto eu posso enxergar isto tudo em coordenadas linearizáveis. Posso fazer de conta que isto é linear, né, que é este fluxo que está aqui em cima, como se fosse um fluxo linear, deste campo linear. E depois eu simplesmente defino, olha, agora eu dou uma volta, faço estas orelhas, né, e eu retorno dentro daquela seção transversal. É muito importante assumir que a gente tem que linhas, estas linhas que eu tenho aqui, as linhas que são paralelas a esta linha gama, que é a variedade, o pedaço da variedade estável da singularidade, estes pontos aqui convergem para a singularidade, né? Esta linha aqui, estas linhas paralelas aqui, elas são preservadas quando eu olho o retorno. Okay? Portanto, as linhas paralelas são levadas em outra linha. Contraída, mas é levada dentro de outra linha. Okay? Bom, nós podemos enxergar, isto vai ser super importante, pode ser enxergado como um fluxo de suspensão sobre uma certa transformação de Poincare com um tempo de retorno que é essencialmente uma coisa deste tipo. Vou falar um pouco mais sobre isso. A transformação de retorno, aqui, ela pode, como eu sei que preserva as linhas horizontais, eu tenho aqui estas linhas paralelas, neste caso verticais, perdão, estas linhas paralelas à linha gama, elas são preservadas, eu tenho aqui um exemplo, esta linha aqui, ela vai ser enviada neste pedacinho aqui. Tá? Então isto permite fazer um quociente, permite olhar, não é, as linhas, eu identifico cada linha como um ponto, e se eu olhar onde é que as linhas são enviadas, eu obtenho uma transformação unidimensional, que é a transformação quociente, transformação de Lorentz. Certo? É super importante aqui, para fazer esta transformação, né, é muito importante conhecer a suavidade da foliação. Ou seja, a minha foliação, se ela for muito torta, né, se as folhas não se acumularem de forma suave, e isso pode acontecer, nós poderemos ter uma transformação quociente que tem propriedades analíticas muito ruins. Ela pode não ser diferenciável, por exemplo. Okay? Então, nós precisamos que ela seja diferenciável e então as propriedades da foliação são extremamente importantes em todo este assunto aqui. Então, eu estou aqui, né, portanto, a diferenciabilidade da F depende da diferenciabilidade da foliação. Então, esta função quociente, esta transformação unidimensional quociente, tem propriedades que são bem conhecidas classicamente. Ela é essencialmente como uma potência da distância a este ponto aqui, que é o ponto especial, o ponto singular, corresponde a esta folha aqui, né, que vai para a singularidade e nunca mais volta. Se ela vai para a singularidade, ela converge para a singularidade e não retorna. E a derivada, ela é também como uma potência da distância à singularidade. Só que é uma potência com expoente negativo, né? Portanto, a derivada vai para o infinito aqui. Ela explode. Okay? E depois temos que, uma vez feita este quociente, né? Estas folhas, elas são contraídas. Né? Nós construímos o fluxo geométrico, este sistema geométrico, de forma que as folhas sejam contraídas. Então, esta transformação de retorno enxergada deste jeito, ela pode ser vista como o que nós chamamos um produto semidireto. Né? Nós podemos olhar a transformação na coordenada x na horizontal, que é a nossa transformação quociente, e depois temos uma função de x e de y em cada folha. Okay? E essas folhas contraem fortemente, tem uma estimativa muito forte de contração nelas. Okay? E é essa contração e a expansão na base, né, a expansão da função quociente com a contração nas folhas, que faz a dinâmica do Lorentz ser tão interessante. Okay? Bom, estas propriedades
elas vão ser características de sistemas que generalizam este tipo de ideia. Isto é apenas um exemplo de uma classe geral de sistemas, que são os sistemas, em geral, seccionais hiperbólicos, e que é uma classe de sistemas aberta. Okay? Isso é extremamente importante. Então, o Tucker, no ano 2000, o Warwick Tucker, que provou que o Lorentz existe, né? Ele mostrou que aquele conjunto lá, de fato, é um atrator transitivo singular hiperbólico. O que é singular hiperbólico? Não tem uma definição mais geral. Seccional hiperbólico. Isto vale para qualquer dimensão, né? Não só em dimensão 3, não só para fluxos tridimensionais. Simplesmente significa que no conjunto invariante eu tenho duas direções que têm uma condução dominada. Uma delas é contraída uniformemente. Eu não vou explicar o que é dominação para já. E a outra direção, ela é expandida, a área é expandida em cada par de direções. Significa que cada plano dentro da outra direção expande área. Okay? Em dimensão 3, nós temos a direção contrativa tem dimensão 1 e a outra direção tem dimensão 2 e expande área. Okay? E quaisquer pontos fixos que eu tenha, qualquer singularidades que eu tenha do fluxo, são hiperbólicos. Esta é a definição geral. O caso do atrator de Lorentz, este caso aqui, né? Este é um caso particular em que eu tenho uma singularidade sendo acumulada por órbitas regulares. Isto é em dimensão 3. Nós podemos fazer isto com qualquer número de singularidades, okay? E é possível construir algo semelhante em dimensões mais altas. Okay? Tá? Então, a hiperbolacidade singular é uma propriedade que é uma verdadeira generalização da hiperbolicidade, ou seja, se o meu sistema satisfizer estas relações, mas ele não tiver singularidade, se eu não tiver pontos fixos nele, automaticamente ele é hiperbólico. Okay? Isso é conhecido. Portanto, dizer que um conjunto a definição de hiperbolicidade singular é uma extensão da definição de hiperbolicidade. Portanto, se eu não tiver singularidades, eu consigo achar aquelas duas direções que expandem e contraem, né, em todos os pontos. Mas quando eu tenho singularidades, nem sempre é possível. E uma coisa que preciso explicar é que todas essas propriedades, aqui a definição de composição dominada, que eu não vou me deter muito, eu quero só focar, a principal propriedade aqui é que todas estas definições são robustas. Tá? Ou seja, as propriedades que definem a hiperbolicidade singular são robustas. Então, se eu pegar em algum conjunto que ele é hiperbólico singular ou hiperbólico seccional, eu sei que ele, por pequenas perturbações, qualquer fluxo próximo, o campo de vetores próximo, vai ter também um sumidor, um atrator, que satisfaz propriedades semelhantes. Okay? Então, fazer esta teoria, né, está apta a produzir exemplos robustos. Okay? Então, a contração, a foliação contrativa, aquelas direções contrativas, elas precisam ser suaves para eu poder conseguir ter uma boa dinâmica coeficiente ali. Então, nós vamos falar daqui a pouquinho como é que nós construímos a medida física para o atrator de Lorentz. Então, para construir essa medida física, a diferenciabilidade da transformação coeficiente é crucial. Okay? Ela precisa de ser pelo menos C mais alfa. Okay? Existem alguns exemplos em que nós conseguimos forçar a barra e fazê-la C2, há exemplos em que nós conseguimos construí-la mais do que isso, mas em geral ela é só C mais alfa. C mais alfa é de fato robusto neste caso. Okay? E esta diferenciabilidade depende da regularidade da foliação contrativa, sobre a qual nós fazemos o quociente, né, daquela transformação de rotor. Okay? E, além disso, a construção do atrator geométrico de Lorentz imediatamente mostra que esta foliação contrativa ela cobre uma vizinhança completa do atrator. Okay? Então, nós podemos garantir que temos folhas contrativas numa vizinhança aberta do atrator. Okay? Isto não segue exatamente da teoria hiperbólica usual, okay? Mas não é complicado de provar.
E, bom, e nós temos, eu e o Melbourne, nós detalhamos como é que isto se constrói, as propriedades desta foliação num artigo aqui. Então, eu agora vou apresentar como é que a gente deduz o decaimento exponencial, né? Primeiro vamos construir medida SRB. Né? Como é que a gente constrói a medida SRB? Bom, primeiro nós vamos olhar na vizinhança do atrator, portanto, aquele conjunto que eu mostrei ali atrás, daquela vizinhança da singularidade com aquelas duas orelhas, né? Nós vamos considerar essa vizinhança como um fluxo de suspensão sobre a transformação de retorno à seção transversal. Eu vou já mostrar esse fluxo de suspensão. Depois nós quocientamos essa transformação de retorno pela foliação estável para obter aquela transformação unidimensional. Essa transformação unidimensional, se for bem diferenciável, ela tem boas propriedades e, portanto, nós conseguimos construir uma medida invariante para ela, muito especial, que ela vai ser uma densidade em relação à medida de Lebesgue, uma medida invariante de absolutamente contínuo. Ok? E, bom, a partir daí eu construí para o quociente e depois eu preciso de estender, eu tenho essa medida para o quociente, eu vou conseguir uma medida invariante também com boas propriedades para a transformação de retorno por causa da foliação contrativa. A foliação contrativa permite-me estender a medida do quociente para uma medida em toda a seção. Okay? Então, se eu escrever π, a projeção, né, sobre as folhas estáveis, então a medida na seção ela se projeta naturalmente sobre a medida no quociente. Okay? Nós conseguimos construir isto de forma padrão. Padrão no sentido de que existem resultados na teoria ergódica abstrata que nos permitem montar tudo isto. Okay? Isto aqui é um esquema do que é o fluxo de suspensão. Vocês imaginem a base, aquele retângulozinho que está ali em perspectiva, como sendo a secção transversal, né, que aparece na figura anterior, nas figuras anteriores. E imaginem aquele teto que está ali em cima, tem aqui o tempo, né, e aqui este teto aqui em cima é o gráfico da função R, que é o tempo de retorno. O tempo de retorno na seção. Então, eu vou simular o meu fluxo neste esquema aqui, portanto, eu estou, de certa forma, estou retificando aquele fluxo, né, de uma forma abstrata. Eu vou simular o fluxo no seguinte sentido: eu pego num ponto qualquer W, na seção. Então, na realidade, naquele fluxo que eu mostrei para vocês, naquele esquema ali, este ponto, né, ele primeiro vai descer, vai visitar a singularidade, depois vai dar a volta por uma das orelhas e depois volta e tal. Aqui eu retifico tudo, W, e ele simplesmente sobe para um tempo positivo. Ele começa com t igual a 0 aqui embaixo, ele sobe com velocidade 1, isto é perfeitamente padronizado, sobe com velocidade 1 até chegar no tempo de retorno aqui em cima, com a altura R de ômega, que é o tempo de retorno à seção. Portanto, ele chegou aqui no gráfico aqui em cima, né? E aí eu identifico este ponto com a imagem do ponto pela transformação de retorno e eu volto à seção aqui embaixo. E depois continuo de novo com tempo 1. Okay? Isto é uma construção abstrata, padrão também em teoria ergódica, chamada fluxo de suspensão. Okay? Por que é que a gente faz estas coisas? Isto é como se eu estivesse mudando de coordenadas, né? E eu estivesse normalizando a passagem dos pontos, né? Por aquelas vizinhanças que eu mostrei antes. Eu estou normalizando tudo, estou retificando tudo. E por que é que isto é importante? Bom, porque existe uma maneira padrão, agora, uma vez que eu obtive para a transformação aqui do quociente, okay? A Fzinha, eu obtive uma medida especial para ela, uma medida que é uma densidade em relação à medida de Lebesgue. E eu consigo, usando a contração das folhas estáveis, obter uma medida para a seção, aqui embaixo, uma medida invariante para a transformação de retorno, para esta transformação aqui, a P, e a μP é essa medida invariante, né, que se projeta nesta. Eu tenho um jeito de construir isto. Bom, e agora, a teoria ergódica abstrata me dá um jeito automático, padrão, de obter uma medida invariante para este fluxo de suspensão. Este fluxo de suspensão, automaticamente,
recebe uma medida invariante a partir de uma medida invariante para a transformação na base. Tá? E aí é por isso que a gente faz esta retificação. Okay? Então, no fundo, a gente pega a medida da base, multiplicamos pela medida de Lebesgue na vertical, na reta T, medida de comprimento aqui. Okay? E o fluxo de suspensão passa a ter esta medida invariante e ela vai ser finita, de fato. Né? Nós podemos depois normalizá-la. E ela é finita por causa de propriedades especiais da singularidade de Lorentz. Okay? Encaixa tudo muito bem. E depois nós temos um jeito padrão também, ou seja, uma vez retificado o fluxo deste jeito, isto ficou tudo meio abstrato, né? Eu fiz um modelo abstrato aqui, e eu agora posso voltar para o fluxo original, simplesmente pegando em cada ponto deste conjunto aqui, que é um W, T, e eu simplesmente levo, né, em xt de W, que é o W levado pelo fluxo no tempo t. E esta transformação é o que nós chamamos de uma conjugação. Portanto, esta transformação ela conjuga o fluxo de suspensão aqui com o fluxo original, né, de maneira que eu posso pegar na medida que eu defini na suspensão e transportá-la para o fluxo original. Okay? E esta medida, a medida μ, né, obtida né, por estes vários passos, esta é que é a medida física do atrator de Lorentz, do fluxo de Lorentz, okay? Do fluxo que a gente obtém no atrator geométrico aqui. Okay? Então, estas reduções, estas sequências de reduções, né, e depois da recuperação, nos permite construir esta. Então, essencialmente, eu começo com o fluxo original, e eu passo para eu enxergo o fluxo como um fluxo de suspensão, né? Depois eu passo para a transformação quociente, a quociente nas folhas. Na quociente eu consigo uma medida invariante especial, uma medida invariante que é uma densidade em relação à medida de Lebesgue no intervalo. Okay? Isso é um teorema muito importante da dinâmica unidimensional, e é muito importante que eu comecei em dimensão 3, né? Baixo para o quociente, que é unidimensional com propriedades muito fortes, expansor por pedaços. Então eu consigo obter uma medida muito especial para essa transformação, que é uma medida que é uma densidade em relação ao medida de Lebesgue, é uma densidade de probabilidade, e depois eu estendo da transformação unidimensional para a transformação bidimensional na seção de retorno, na seção transversal. Depois eu passo para o fluxo de suspensão e essa medida se estende para a medida no fluxo de suspensão e, finalmente, eu volto ao fluxo original através daquela identificação. Okay? Mas todo este processo tem uma parte aqui que é, ao passar para o quociente, eu preciso que esta função aqui, que esta f do quociente, seja diferenciável. Tá? Okay? E isso é essencial aí. Tá? Se esta transformação não for diferenciável, eu não posso obter, e se ela não for diferenciável e mais do que isso, se ela for diferenciável e se a derivada, né, não for mais do que o diferenciável, tem que ser holder, a derivada tem que ser holder, não pode ser contínua só. Eu não consigo usar o que nós chamamos de teoria ergódica diferenciável, eu não consigo usar essa teoria para construir a densidade. De fato, é sabido que se a transformação aqui do quociente, se ela for só C1, né, eu não posso garantir a existência de medidas invariantes absolutamente contínuas. Eu não posso garantir a existência de densidades invariantes. Ok? Como é que a gente usa isto agora para pegar a convergência exponencial para o equilíbrio? Né? Então, nós agora vamos pegar nessa construção e vamos fazê-la um pouquinho mais de detalhes, dar mais, né, apertar mais uns parafusos aqui nesta construção. É a mesma estrutura, mas precisamos de um pouco mais. Então, o que nós vamos pegar nós vamos olhar mais fino, olhar muito mais de perto a transformação unidimensional. Né? Então, nós vamos arrumar um intervalo, pequeno intervalinho dentro da transformação unidimensional, e vamos olhar os retornos a esse intervalo. Nós vamos pegar esse intervalinho, vamos deixar os pontos serem transformados pela transformação unidimensional,
e vamos esperar que eles retornem. Okay? Sempre podemos fazer isso, ou seja, isso é uma das consequências, das propriedades muito fortes que esta transformação unidimensional tem. Nós sempre conseguimos fazer isso e nós vamos obter o que nós chamamos uma transformação induzida. Okay? Então, nós vamos obter uma transformação que vai ter essencialmente esta cara. Ou seja, isto aqui do lado esquerdo eu tenho o gráfico da transformação unidimensional de Lorentz, transformação de Lorentz, e nós vamos achar um intervalinho. O lugar onde a gente escolhe o intervalo, de fato, não é muito importante. Há um teorema geral que nos garante essa existência. Portanto, eu posso pegar um intervalinho praticamente em qualquer lugar e olhar os tempos de retorno, olhar os retornos ao intervalo. Okay? Então, dá para escolher retornos ao intervalo, de tal forma que um pedacinho do intervalo, um subintervalo, retorna cobrindo o intervalo inteiro. Okay? Eu posso particionar aquele intervalinho em intervalos mais menorzinhos. Cada um desses intervalos menorzinhos retorna ao fim de um certo número de iterados, cobrindo o intervalo inteiro. Então, se eu olhar a transformação induzida no intervalo, a transformação de retorno àquele intervalo, eu vou ter, né, ramos como isto aqui. Ou seja, a transformação vai ser o que nós chamamos ramos completos, full branch em inglês. Né? Ela cobre tudo. Cada intervalinho é enviado em tudo. Okay? Então, estas transformações são importantes porque têm propriedades estatísticas, propriedades ergódicas muito fortes. Okay? Certo? Portanto, são uma aplicação de Gibbs-Markov, full branch, e conseguimos achar uma medida, uma densidade invariante para ela, que está naturalmente relacionada com a densidade invariante da transformação global, né? A densidade invariante que a gente tem para esta transformação aqui está naturalmente relacionada com a densidade invariante que nós temos para esta transformação induzida. E, mais uma vez, estas relações de uma transformação com a outra são relações padrão na teoria ergódica. Existe uma teoria abstrata que permite passar de um lado para o outro. Ok? Aliás, explicitamente, né, isto aviso se alguns dos meus alunos estiverem assistindo aqui, os alunos de teoria ergódica deste semestre, né, nós já estudamos este tipo de coisas no curso de teoria ergódica. Tá? Ok? Bom, e agora vamos chegar na parte do decaimento exponencial. Tá? Então, imaginemos que eu consigo arrumar uma boa escolha de tempo de retorno de Poincaré para o quociente. Portanto, eu aqui fiz toda uma redução, né? E é bom a gente não esquecer de onde nós viemos, né? Então, vou andar um pouco para trás, só para voltarmos ao fluxo de Lorentz, depois eu volto para lá. Nós começamos nisto aqui. Então, tem um monte de reduções que foram feitas, né? Eu tenho o tempo de retorno àquela seção transversal, né? A seção S, cada ponto sai dela e volta num certo tempo de retorno. Eu tenho uma transformação de retorno ali, depois eu quociente e obtenho uma transformação unidimensional. E depois, ainda por cima, eu fiz um subintervalo dessa transformação unidimensional e olhei uma transformação induzida nela. Estou, né, fazendo montes de reduções aqui. Mas cada um desses pontos da transformação induzida corresponde a uma folha aqui, a folha do quociente, né? E ao induzir a transformação iterada na base, nesse quociente, corresponde a tempos de retorno aqui. Okay? Corresponde a um tempo de viagem neste fluxo. Então, voltando para lá, imaginemos que eu tenho, depois dessas reduções todas, imaginemos que eu consigo achar uma boa escolha para tempo de retorno sobre o quociente. Okay? Eu vou explicar qual é essa boa escolha daqui a pouco. Suponhamos que eu tenho uma boa escolha aí. Okay? E então eu tenho uma escolha de tempo de retorno para as folhas no quociente e, portanto, eu posso induzir esse tempo de retorno, né, na transformação induzida. Né? Como a transformação induzida corresponde a vários iterados da transformação quociente, F, né? Eu posso simplesmente pegar nesse tempo de retorno e somar o tempo de retorno em cima dos vários iterados da transformação que eu induzi, né? Isso dá o tempo de retorno induzido, que corresponde, né, a um tempo de retorno, a um tempo
de retorno alto para as folhas da transformação original, lá no fluxo original. Certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o semifluxo, agora definido em cima desta transformação induzida. Portanto, tentando agora fazer, e depois já passar para o slide anterior, dizer qual é o resultado, mas essencialmente o que é que nós fazemos? Nós temos a transformação induzida aqui, né? E em cada intervalinho da transformação induzida, eu vou definir o tempo de retorno induzido, que é aquele gráfico ali em cima corresponde à função tempo de retorno induzido em cima de cada pontinho, de cada intervalinho da indução. E eu vou agora pegar um semifluxo de suspensão aqui, com a função à altura, né, sendo dada por aquele gráfico da R. Né? Agora, é o mesmo esquema que eu fiz do fluxo de suspensão inicial, só que agora eu estou trabalhando neste espaço reduzido aqui. Okay? Qual é a importância disto? Bom, de novo, a importância é que existe um resultado que foi montado para este esquema padrão. Okay? Isto aqui é como se fosse, né, uma peça básica de um resultado que foi montado, um teorema de Balaji-Vallée, trabalho de Balaji-Vallée, e o que elas fizeram foi destilar o trabalho original do Dolgopiat, né, e obtiveram, usando as ideias dele, um resultado de decaimento exponencial para modelos de semifluxo de suspensão expansores deste esquema, né? Que é exatamente este tipo de modelo que eu descrevi. Vocês têm uma transformação de um intervalo que ela é expansora por pedaços, tem ramos como estes que eu tenho aqui nesta transformação F grande, né? Tem ramos, em cada ramo ela é sobrejetiva, cobre tudo, né? Uma bijeção com um espaço inteiro, e em cima de cada um destes intervalinhos de cada ramo eu tenho uma função de altura, aquele gráfico R grande, e essa função e a transformação de base, se tiverem certas condições, que estão aqui escritas, né? Se a função for C1 mais epsilon por pedaços, for holder C1 por pedaços, se tiver caudas exponenciais, se tiver destruição limitada e se satisfizer a condição de integrabilidade não uniforme, né? Tem estas condições técnicas. Se tiver isto, então eu tenho mistura exponencial. Okay? Então, este resultado, escrito deste jeito abstrato, né? Primeiro pela Balaji-Vallée, no caso C2, né? E depois foi melhorado num trabalho conjunto com Melbourne em 2016 para Holder C1. Né? A dificuldade é que o atrator geométrico de Lorentz, que imita o atrator do fluxo de Lorentz original, ele não pode ter o quociente C2. Ou seja, nós temos que olhar no caso C1 mais epsilon, okay? E isso tecnicamente é um pouquinho mais complicado que o caso C2. Bom, mas se resolveu. Então, este resultado é como se fosse um Lego para nós montarmos a nossa prova, né? É uma unidade para a prova. Então, mais uma vez, vocês reduzem, eu consigo montar um esquema padrão, né? Eu tenho um sistema padrão onde eu posso aplicar um resultado, okay? É o mesmo jeito, toda aquela coisa de fazer as reduções às seções transversais de Poincaré, escrever depois o fluxo como um fluxo de suspensão. Isso é uma construção padrão da teoria ergódica que nos permite, né, passar as medidas invariantes da base, medidas invariantes do fluxo e passar depois para o fluxo original. Então, este tipo de reduções é usado porque são todas padrão e nós temos resultados muito fortes sobre as propriedades estatísticas de medidas que são construídas, né, nestes tipos de sistemas padrão da teoria ergódica. Okay? Então, este é um resultado extremamente útil, é o resultado mais difícil, tecnicamente mais difícil que eu vou falar aqui, né? Ou seja, é provar o decaimento de correlações para estes fluxos, ok? Isto, analiticamente, dá um bocado de trabalho. Né? Você tem que analisar o operador Perron-Frobenius perturbado aqui. Okay? Torcido, twisted Perron-Frobenius operator, Perron-Frobenius torcido. Bom, como é que nós construímos, né, uma função de retorno? Como é que eu escolho
esta função de retorno aqui. Ok? Bom, nós de facto temos muitas formas de fazer isso, ok? E isto está intimamente relacionado com o problema das foliações. Ok? Então, eu posso, por um lado, eu posso fazer o seguinte, eu posso escolher algo que eu tentei descrever aqui em baixo. Vocês pegam aqui na seção transversal, com as várias folhas construtivas, e escolhem uma folha que cruza a seção do lado à outra, que é transversal às folhas estáveis. Okay? Vocês podem pensar naquela curva gama, coloquei em vermelho, como sendo uma realização concreta do quociente sobre as folhas estáveis. Eu escolhi uma gama ali. Né? E eu posso pegar a projeção naquela folha. Né? Posso pegar a aplicação π, que pega em qualquer ponto daquela seção e projeta na folha. Okay? E a transformação quociente pode ser definida como esta transformação aqui, como sendo a transformação de retorno Poincare restrita à folha, né? E depois projetada pela foliação. A função altura, a função de retorno, poderia ser dada por isto aqui. Eu pego simplesmente o tempo de retorno. O tempo de retorno é um ponto, em princípio é um tempo diferente para cada um destes pontos aqui. Cada ponto de S tem o seu tempo de retorno, eles não têm que ser iguais, né? Eles têm tempos de retorno diferentes em princípio. Mas eu posso simplesmente restringir o tempo de retorno, né? Dizer, olha, todo mundo tem o mesmo tempo de retorno do que o ponto correspondente à folha estável que interseta a gama. Okay? Então, fiz uma escolha particular de tempo de retorno. Okay? Mas é claro, isto depende do gama, né? Okay? Em princípio, pode ser uma escolha muito ruim. Okay? E agora vou tentar descrever um pouquinho as condições que aparecem naquele resultado padrão de Baladir-Vallée e que foi melhorado com Melbourne. Né? Se eu pegar naquela aplicação F, que é a expansora por pedaço, aqueles ramos, se eu chamar a família dos ramos inversos, né? A família dos Hs, chamar H os ramos inversos, então nós podemos pôr condições, por exemplo, a distorção limitada da transformação da altura, essencialmente esta condição aqui. A cauda exponencial é essencialmente dizer, né, que a função R ela não cresce tão rápido, né, ela é integrável neste sentido, e a condição de integrabilidade não uniforme significa que a minha função altura não é um cobordo, né, não é um cobordo comparado em relação a uma função que é constante nos átomos, nos pedacinhos da transformação de retorno. Eu não consigo escrevê-la como um cobordo com respeito a uma função constante nos átomos. Okay? Bom, uma observação interessante aqui é que se esta condição une a condição de integrabilidade não uniforme, é uma condição essencial aqui, se esta condição falhar, né, ou seja, se eu conseguir escrever a função altura como um cobordo, né, de fato, eu obtenho para duas órbitas periódicas quaisquer. Imagina que eu tenho duas órbitas periódicas daquela transformação induzida com o mesmo período K. Okay? Eu tenho muitas, né? Porque ela é uma transformação com ramos completos. Duas órbitas periódicas com o mesmo período vão ter que satisfazer esta relação aqui. Okay? Duas órbitas periódicas com o mesmo período e que visitem a mesma família de átomos. Okay? Isso é importante. Tá? Eu tenho muitas, né? Porque eu tenho uma transformação com ramos completos. Okay? Então, eu pego dois pontos periódicos com o mesmo período e cuja órbita visita a mesma família de átomos. Então, eu tenho que satisfazer esta relação aqui embaixo. Okay? Porque esta função V ela é constante nos átomos. Tá? Então, esta é uma coincidência nas órbitas periódicas, né? Que pode ser facilmente evitada por perturbações arbitrariamente pequenas da velocidade do fluxo. Okay? Basta mexer um pouquinho na velocidade do fluxo e este tempo de retorno que está aqui, este R grande, eu modifico um pouquinho ele na vizinhança, por exemplo, daquela linha de uma das órbitas periódicas. Okay? E acaba esta condição. Certo? Então, é por isto, né, que se nós tivermos todas as outras condições, nós precisamos perturbar para obter a integrabilidade não uniforme. E é daí que vem os enunciados que envolvem um certo conjunto denso para satisfazer esta propriedade. Okay? É por causa deste tipo
de relações. Okay? As outras condições, são condições técnicas, mas que são fáceis, entre aspas, de obter, porque a nossa transformação F no quociente tem propriedades muito fortes, né? É não uniformemente expansora e o tempo de retorno do Poincaré ele tem um crescimento perto, né? Perto da folha que vai para a singularidade, da folha singular, tem um crescimento que é como o log da distância dessa folha. Essa propriedade encaixa muitíssimo bem com todas as outras condições e nós podemos provar tudo isto, exceto a uni, né, a condição especial de trivialidade não uniforme, nós tivemos que fazer uma pequena perturbação. Tá? Só que tudo isto que eu falei aqui é apenas para a redução ao semifluxo em cima, este semifluxo de expansão especial, em cima da transformação induzida da aplicação unidimensional quociente. Está ainda longe do fluxo original. Né? Mas agora tem um método, é mais uma vez um método padrão, né? Que foi conseguido, que apareceu primeiro no trabalho de Ávila, Guazel e Ocos, né? Que é o seguinte, eu posso agora acrescentar, bom, isto que está aqui escrito fica melhor olhando neste desenho, eu posso acrescentar ao semifluxo expansor, que está aqui do lado esquerdo, eu posso acrescentar no lado direito as folhas estáveis da transformação de retorno que eu tinha no sistema original. Eu acrescento as folhas estáveis e acrescento uma hipótese crucial, é que a função à altura ela é suposta constante, eu suponho que ela é constante nas folhas estáveis. As folhas estáveis que eu acrescento são constantes. Reparem que aqui eu tenho aqui esta função, que é o gráfico, né? E aqui eu desenho o gráfico como uma coisa paralela, né? Eu estico o gráfico de maneira paralela. Cada linha que eu acrescento, linha estável, cada folha estável, que aparecem aqui nestas direções aqui, né? Ortogonais ao delta, né? Estas linhas estáveis, elas têm o mesmo tempo de retorno. Okay? Bom, isto é montado aqui. Eu vou assumir, né, que eu monto o mesmo esquema de indução com as folhas estáveis, né, e eu suponho que o tempo de retorno é constante nas folhas estáveis. Tá? Então, eu consigo, bom, eu tinha uma medida invariante para a transformação aqui na base, posso pegar uma medida invariante para a transformação aqui na base com as folhas estáveis também. Tem um jeito padrão de conseguir isso. Posso pegar uma medida invariante para o semifluxo de suspensão à esquerda. Posso pegar agora a medida invariante no semifluxo de suspensão à direita. E acontece que eu sei que tenho decaimento exponencial de correlações neste semifluxo expansor, aqui, à esquerda. Né? E com esta escolha da função à altura sendo constante nas folhas estáveis aqui no lado direito, eu estendo o decaimento de correlações para o fluxo de suspensão do lado direito. Okay? Então, o que diz esta proposição aqui é que se eu tenho decaimento de correlações para aquele semifluxo expansor, sem as folhas estáveis, então eu acrescento as folhas estáveis e consigo o decaimento de correlações, desde que o tempo de retorno seja constante nas folhas estáveis. A função à altura é constante nas folhas estáveis. Okay? Isso é importante para poder controlar, né, a ação do fluxo e a ação dos observáveis. Ok? Então, nós podemos fazer esta construção e depois, né, se eu pudesse, agora tem um problema, né? Tudo isto que eu fiz, né? Eu fiz estas coisas aqui e agora eu preciso de voltar para o fluxo original. Eu tenho de voltar de alguma forma para o fluxo original. Né? E aqui é que aparece agora a questão. Eu escolhi a função à altura no fluxo unidimensional de um jeito, assim, eu chutei ali uma folha gama que cruza as folhas estáveis, né? E usei aquilo como uma escolha particular da função à altura. Okay? Então,
não tenho uma garantia agora de que este novo fluxo de suspensão com as folhas estáveis e com o tempo de retorno constante em folhas, não há nenhuma garantia de que eu possa levar uma boa identificação, possa fazer uma boa identificação deste cara com o fluxo original. Tá? Porque o fluxo original pode não ter tempo de retorno constante nas folhas estáveis. Okay? Então, é necessário, para fechar esta coisa, nós acrescentarmos mais alguma coisa. Tá? Então, o que se acrescenta é o seguinte: se nós pudermos assegurar que a função à altura induzida, né, obtida já lá desde o início, ou seja, sem olhar aquela folha gama, se eu soubesse que o tempo de retorno na secção transversal original, aquela secção do pancreas original, se eu soubesse que o tempo de retorno era constante em folhas estáveis, okay, então aqui tudo isto funciona. Porque aquela escolha particular daquela folha gama, né, é absolutamente irrelevante, porque a função à altura, a função de retorno, a função de tempo de retorno é constante nas folhas estáveis. Portanto, faz a gama que eu escolho, funciona tudo muito bem. Okay? E eu com essa transformação, com este sistema e com a função à altura sendo constante nas folhas estáveis, eu posso pegar no último fluxo de suspensão que nós construímos, neste aqui, neste abstrato, né? E eu posso identificá-lo com o fluxo original do mesmo jeito que eu fiz antes. Okay? Tudo isso vai funcionar direitinho. Desde que eu possa começar com o tempo de retorno sendo constante em folhas estáveis. Isso é essencial para poder levar isto tudo até ao fim. Okay? Quando eu posso fazer isso, né, então eu posso pegar em observáveis na vizinhança do atrator original, né, e eu quero calcular esta função de correlação, e eu tenho como transformar tudo para o fluxo, para aquele fluxo de suspensão, eu simplesmente faço mudanças de coordenadas. Né? Aqui eu faço uma mudança que me leva, estes observáveis originais vão para o fluxo de suspensão inicial, né? Para o fluxo de suspensão induzido, isto aqui volta para o fluxo de suspensão na transformação induzida. Né? Então, eu pego a função de correlação original, do fluxo original, eu posso puxá-la para o fluxo padrão, né, que eu fiz com aquelas retificações, com aquele sistema induzido, etc. Tá? É preciso tomar cuidado, claro, que quando eu faço estas passagens aqui, estas mudanças de coordenadas, eu não falei que, bom, não é para qualquer observável, então é preciso conferir que estes observáveis continuam na classe de observáveis admissíveis para eu ter o decaimento de correlações, tá? Então, de facto, nós precisamos que os observáveis sejam diferenciáveis, têm que ter certas propriedades aqui, mas é por isso que, bom, nós, para fazer toda esta construção e chegar neste ponto, nós precisamos de pegar que a função de retorno, o tempo de retorno, tem que ser constante em folhas. Okay? Então, tentando sumarizar o que é que eu fiz, eu pego fluxo original, fluxo de suspensão com a transformação de retorno à seção transversal, transformação induzida, transformação quociente, depois transformação induzida no quociente, né? Aí fluxo, suspensão, transformação induzida, né? Aqui acrescentamos, né, as variedades estáveis, ok? E depois nós passamos para o fluxo original, ok? Bom, mas como é que eu posso agora garantir que os tempos de retorno são constantes em folhas estáveis? Okay? Então, aí é que a gente tem que colocar certas restrições no fluxo original, né? E é essa restrição que nos obriga a olhar apenas para um certo conjunto aberto de campo de vetores. É aí que cai, né? Que temos a nossa... Estamos amarrados por causa disso aí. Então, o que é que a gente tem, né? Quando nós estamos neste contexto de fluxos tridimensionais, uma coisa muito interessante é que as holonomias, ou seja, as projeções ao longo das folhas estáveis, são sempre Hölder C1, são sempre C1 mais epsilon, mas a foliação estável nem sempre é suave. Okay? Então, isso é um problema sério. Então,
como é que a gente consegue obter uma foliação suave? Okay? Então, vamos olhar aqui o seguinte. Esta condição aqui, esquisita, grande, esta primeira condição aqui é a condição da decomposição dominada. Que as pessoas que trabalham em dinâmica hiperbólica conhecem. Esta é a condição de decomposição dominada. Então, nós acrescentamos aqui uma condição, okay, que é chamada Q-bunching, a Q-bunching condition, e se, em vez de eu ter, portanto, se eu retirar esta condição daqui, se isto for subtraído aqui, se eu apagar isto, né, eu tenho a decomposição dominada. Se eu acrescentar isto aqui, esta condição me garante que as folhas estáveis formam uma foliação de classe CQ. Okay? Isto é uma teoria que vem do infame, famoso Hirsch-Schub, o famosíssimo HPS, né? Vocês podem encontrar lá. Okay? Bom, tem uns artigos muito bons de Burns e Schub, Pugh e Wilkinson também, chamados Holder Foliations, onde está muito bem explicado também. Okay? E, bom, em geral, nós sempre conseguimos que esta condição valha com algum Q positivo, certo? Então, isto garante, né, que a foliação estável é sempre holder, em geral. Okay? Em geral, a foliação estável é uma foliação holder. Isso significa não que as folhas são holder. Nós sabemos, pelo teorema da variedade estável, que as folhas são sempre folhas suaves. As folhas têm a mesma suavidade que a dinâmica. Se tiver uma dinâmica C3, as folhas são C3. O problema é como é que essas folhas se aglomeram umas com as outras. Okay? O problema é se eu tiver a foliação definida num aperto, por exemplo, e eu aqui tenho, okay? No caso de um atrator parcialmente hiperbólico, nós temos a foliação definida toda num aperto. Será que eu consigo arrumar uma carta, né? Uma mudança de coordenadas, uma carta para a foliação, que retifique a foliação, e que essa carta seja de classe CQ? Okay? Então, isto é um problema de topologia diferencial, essencialmente. Então, se eu conseguir arrumar uma carta que retifica a foliação, sendo essa carta, essa mudança de variáveis de classe C, que é C1, C2, C3, ou C alfa, então eu digo que a foliação é C1, C2, C3, C alfa. Okay? Então, em geral, as foliações são sempre holder, são sempre CQ para algum Q de 0 e 1. Okay? É possível, né? É possível mostrar, isso é uma coisa muito interessante, que em dimensão baixa, usando a dimensão baixa, as projeções ao longo das folhas, as holonomias, elas são sempre C1 mais alfa, C1 mais epsilon. Ou seja, mesmo que as folhas formem uma foliação só holder, eu posso mostrar que as holonomias são C1 mais epsilon quando estou em dimensão baixa. Okay? Isso é muito interessante. Okay? Tá? E isso é usado de uma forma crucial para obter que a aplicação quociente é C1 mais epsilon. Ok? Então, o fato das aplicações quocientes serem C1 mais epsilon me permite, das holonomias serem C1 mais epsilon, me permite obter a transformação quociente de classe C1 mais epsilon. Okay? Oi, Vitor. É possível... Diz. Eu só gostaria de avisá-lo que passou uma hora? Isso. Não, pois é. não, passou 1h20. Eita. Ok. Então, o que eu quero aqui dizer é que há condições que garantem que a foliação, condições abertas, por exemplo, esta condição aqui nos autovalores da singularidade, que garantem que o fluxo, que a foliação estável é C1 mais epsilon. Okay? Nós conseguimos, por exemplo, obter esta condição vale para o fluxo das equações de Lorentz. Okay? Então, numa das equações de Lorentz, a foliação ela é C1 mais epsilon. Okay? Eu consigo achar uma carta que retifica a foliação de classe C mais epsilon. E o que é que eu posso fazer a partir daí? Eu posso fazer isto aqui. Em vez de eu tomar aquela seção transversal geométrica,
Okay? Eu posso fazer o seguinte, eu pego naquela gama que eu escolhi, e eu vou olhar a união das folhas estáveis pelos pontos de gama. E eu obtenho esta nova superfície aqui, esta S-tilde. Okay? Como esta é uma união de folhas estáveis, pela invariância do fluxo, cada folha estável vai retornar numa folha estável. E então, automaticamente, eu tenho que o tempo de retorno é constante nas folhas estáveis. Okay? Então, a partir do momento em que eu possa fazer isso, eu escolho a minha seção transversal assim. Okay? E agora eu repito todas as construções que eu escrevi antes. E tudo funciona até ao fim. E eu tenho o decaimento exponencial de correlações. Né? Eu também tenho convergência exponencial para equilíbrio. Okay? Neste caso, é fácil obter a convergência exponencial para equilíbrio, é uma pequena adaptação da prova. E, bom, agora o que é que eu posso... É possível tentar evitar isto aqui? Né? Bom, um jeito seria fazer o seguinte. Eu escolho esta gama de maneira arbitrária, eu escolho a função à altura restrita à gama, né? E eu tenho o decaimento exponencial para a função, para aqueles fluxos obtidos de maneira abstrata. Aqueles fluxos de suspensão obtidos de maneira abstrata, eu tenho o decaimento exponencial para eles, porque eu faço de conta, né? Eu estendo a escolha a escolha particular de retorno que eu fiz, eu posso estender de maneira constante nas folhas estáveis, em abstrato. Portanto, fica algo abstrato. Agora, o problema é, né, que, bom, a identificação que eu costumo fazer para levar o fluxo de suspensão para o fluxo original, ele pode não ter nada a ver com o fluxo original. Né? A identificação que eu vou fazer no fluxo de suspensão pode ser diferente do fluxo original. Okay? Tem também o problema de, será que eu vou conseguir, por exemplo, obter a condição de integrabilidade não uniforme no fluxo original e passar para aqueles conjuntos abstratos, né? Se eu perco estas conexões? Bom, a ideia é o seguinte, e eu acho que dá para provar, bom, eu estou trabalhando nisto, né? Que existe uma mudança de coordenadas, né? Que me leva o fluxo de suspensão com a função à altura constante nas folhas estáveis, no fluxo de suspensão com uma função à altura que não é constante nas folhas estáveis. No fundo, existe uma mudança de coordenada desperta, uma conjugação, okay, que me permite levar o fluxo de suspensão com tempo de retorno constante nas folhas estáveis, num fluxo de suspensão com tempo de retorno não constante nas folhas estáveis. E seria uma mudança de coordenadas deste tipo, em que aquela aqui é como se fosse um cobordo relacionando a função à altura constante nas folhas estáveis e a função que não é constante nas folhas estáveis, a função que vem do fluxo original. Ok? Então, eu conjecturo, e bom, eu estou trabalhando nisto aqui, e, bom, tem várias coisas, várias ideias que eu estou aqui trabalhando, e é possível, bom, eu acho que é possível resolver isto aqui e também resolver o problema depois de estudar, digamos, a regularidade desta identificação. Isto é uma conjugação entre esses dois fluxos. E depois eu tenho que trabalhar aqui com os observáveis também, ver se eles caem na classe certa. Okay? E, bom, em princípio, nós deveríamos obter tudo isto para uma classe densa, digamos, de fluxos. E há um problema interessante também, é que é possível obter propriedades muito fortes como o superpolinomial, como o decaimento superpolinomial, sem precisar de fazer perturbação do fluxo. Ou seja, eu obtive aquela condição de integrabilidade não uniforme via uma perturbação em órbitas periódicas, mas é possível obter algo sem necessitar dessa perturbação. Okay? Nós conseguimos, eu e o Ian e o Melvor, nós conseguimos fazer isso no caso específico do Lorentz, nós conseguimos fazer isso usando outra construção, aproveitando fortemente a singularidade que está ali. E então eu conjecturo que nós devemos poder obter isto mais geral ainda, ou seja, posso evitar falar que é aberto e denso. Nós deveríamos poder dizer todo o atrator geométrico de Lorentz é exponencialmente mixo. Okay? Com certas condições de diferenciabilidade, enfim, não pode ter que ser pelo menos C2 e tem que ter pelo menos uma condição de mistura forte na base. Né? Digamos que a transformação
unidimensional é locally eventually onto, né? É fortemente, topologicamente misturador. Isso aí é capaz de ser possível, né? E em princípio nós devemos estender isto para outro caso, é um caso bem mais difícil, ok? Que é pegar em dimensão qualquer. Okay? Em dimensão mais alta, nós temos que enfrentar vários problemas, porque as folhas, tendo dimensão mais alta, qual a dimensão sendo mais alta, não é mais verdade que a projeção ao longo das folhas estáveis é ser mais alta. Okay? Então, a nossa aplicação quociente, em princípio, é apenas uma aplicação holder. Então, isso temos que trabalhar com outro jeito, né? Tem outras técnicas que é preciso pensar com calma aí, tá? Então, é difícil estender estas coisas para a dimensão mais alta, okay? Então, tem vários problemas aqui, okay? E eu, essencialmente, bom, já me estendi bastante, mas obrigado pela atenção, para os bravos que aguentaram até aqui. Vamos agradecer ao Vitor, né? E obrigado. Se quiserem, em tempo para perguntas. Tem tempo para perguntas. Alguém tem pergunta? Claro. Gugu, tem pergunta? Eu tenho uma. Pronto, Vilton. Ataca, Vilda. Ô Vitor, é o seguinte, logo no início da palestra você tinha aquelas duas, tinha uma tabela que tinha o caso superpolinomial e polinomial. Ok. E aí, com o caso superpolinomial você tinha conseguir aberto e denso em alguns casos, o caso exponencial era mais complicado, ou seja, certo? Então, a pergunta é o seguinte, e se você, seria verdade ou não, ou provavelmente, bom, poderia ser até mais difícil provar, mas se você baixasse a classe do decaimento, tipo assim, decaimento... Para, digamos, decaimento, eu estou a perceber, stretch, né? Stretch, não, aqui tem duas coisas. O primeiro é dizer assim, olha, será que eu consigo aberto e denso garantir que tem decaimento polinomial alto, mas não superpolinomial? Isso seria aberto e denso. E o segundo ponto seria colocar algo entre o superpolinomial e o exponencial para também as duas coisas. Tá, exponencial stretch, né? Exponencial com uma coisinha mais fraca. Bom, acontece, é um negócio de trabalhar com estas técnicas, né? Existem alguns resultados, né? Mas é muito mais fácil obter. Tudo isto o problema vem desde o trabalho original do Dolgopian, né? Ele montou um esquema que funciona bem para trabalhar com o exponencial, e depois há um trabalho de várias pessoas, entre eles o Melbourne, né? O Melbourne e Torok, eles têm um artigo em que eles observaram esse tipo de coisas. Ou seja, essa pergunta, eles já aproveitaram esse tipo de ideia para pegar nas técnicas do Dolgopiat e, em vez de buscar o exponencial, observaram que o superpolinomial era bem mais fácil de obter, num conjunto muito maior, né? Então, isso, né, deu-lhes um trabalho muitíssimo bom, né? Um resultado muito bonito, que dá aberto e denso. Aberto e denso dos axioma A, tratores axioma A, e inclusive aberto e denso de Anosovs, são superpolinomialmente, né? Tem decaimentos polinomial. Então é uma coisa muito bonita, né? Muito forte. Francamente, não, o problema é que as técnicas do Dolgopiat não são, ou seja, nós teríamos que entrar dentro, né, na técnica, e em vez de usar estas ferramentas que já estão prontas e adaptá-las, né, temos que construir novas ferramentas. Né? Okay? Bom, é um projeto, né? Acho que vale a pena em si mesmo, é um negócio que vale a pena em si mesmo, porque isto tem muitas aplicações depois. Né? Mas o que eu acho realmente é que estas técnicas, eu acho que começam a chegar no limite. Ou seja, quando a gente passa para a dimensão mais alta, por exemplo, essencialmente a gente não tem para onde correr, praticamente. Ou seja, esta técnica de pegar as seções transversais, reduzir para a dinâmica da transformação de Poincaré, depois quocientar pela folha estável para obter uma coisa expansora por pedaços. Em dimensão mais alta, a expansora por pedaços, você pode rebolar muito, pode colocar num aberto, pode ser bonitinha, você
você pode impor condições de suavidade da foliação para que o quociente seja bom, mas em geral, né? Em geral, você só obtém uma dinâmica no quociente que é holder por pedaços. E você vai fazer o que com isso? Né? Para você construir medidas invariantes de processamento contínuas, isso é desespero, né? E se você, por exemplo, holder por pedaço, na dinâmica unidimensional que você reduziu, mas suponha que você tivesse informação adicional que tinha medida absolutamente contínua. Ou seja, se... Então, talvez fosse possível, exatamente. Isso é uma outra, exatamente, é uma outra coisa a explorar, é uma possibilidade, né? Mas eu acho que a melhor técnica que vai funcionar aí é evitar completamente as seções transversais, né? Mas isso aí é uma outra coisa que está a ser trabalhada, né? Tem várias pessoas trabalhando nisso e vai demorar o seu tempo para desenvolver, que é trabalhar com os espaços anisiotrópicos, né? Os operadores, trabalhar diretamente ou com o operador de Koopman ou com o operador de Perron-Frobenius do fluxo, né? E trabalhar com espaços de Banach anisiotrópicos, ou seja, dependendo da direção que eu olho, ou na direção estável, ou na direção centro instável, ou na direção do fluxo e tal, eu vou tomar um espaço de funções diferente, né? E vou olhar a ação do operador Perron-Frobenius ou do operador de Koopman nesses espaços especiais, né? Isso já foi feito para os hiperbólicos, né? Mas para fluxo, né? É bem técnico. E não se sabe, o Liverani, que é o grande especialista nisso aí, né? Ele não sabe o que fazer para pegar os singulares hiperbólicos, por exemplo, né? Então está todo um trabalho, o Oliver Butler também está trabalhando nesse tipo de coisas, né? E parece, portanto, que precisa de alguma coisa fundamental para mexer aí, né? Mas uma vez feito isso, né? Nós removemos do caminho a seção transversal, os quocientes, e, portanto, nós removemos do caminho as descontinuidades, as singularidades, então fica tudo um operador de Perron-Frobenius do fluxo, né? Fica muito melhor, né? Então, isso aí vamos ter como obter este tipo de propriedades de um jeito muito mais natural, né? Mas a tecnologia não está aí, né? No fundo, é preciso desenvolver matéria espectral para trabalhar com isso, né? E a tecnologia não está aí ainda, né? Ou, pelo menos, né, o Liverani ainda não descobriu qual é o espaço de funções legal para aplicar aí, né? Mas eu acho que esse é o caminho mais frutuoso, né? Para investir, né? Só que é um caminho longo, né? Caminho que... Tem que aguardar o Liverani. Tem que aguardar o Liverani. E tem que aguardar o Liverani. Não precisa. Acho que tem outras pessoas que estão trabalhando aí, né? E ele já fez a parte dele, né? Ainda vai fazer mais, mas eu acho que esse é o caminho melhor. Acho que este tipo de coisas começa a ficar tecnicamente muito complicado, com muitas reduções e muitas coisas no caminho, né? Que a gente começa a precisar de colocar um monte de condições, um monte de hipóteses que têm que ser verificadas, né? E então dificulta a aplicação disto a coisas maiores, né? A espaços maiores. Então é isso que eu sinto, né? Ao trabalhar neste tipo de coisas, a gente está trabalhando com um monte de ferramentas que a gente tem de coordenar, né? Juntar as pecinhas todas. Então, por exemplo, o artigo meu com o Paulo, que abriu esta coisa de obter abertos de caimento exponencial, né? Era um artigo que podia ter sido escrito anos atrás. Todos os especialistas já podiam ter escrito isso. O Liverani já podia ter escrito isso. O Baladi-Valé podia ter escrito isso e tal. Porque as ferramentas já estão aí, né? Só que ninguém tinha reparado num detalhezinho, né? Era uma hipótesezinha que estava lá e ninguém tinha reparado naquilo ali, né? E eu e o Paulo reparamos, né? Se a gente coloca aqui, funciona, né? E dá um aberto, né? E foi surpreendente, mas aquilo já existia há muitos anos aquilo ali, né? É por quê? Porque é tanta ferramenta que a gente tem que coordenar, né? Que certos detalhes se escapam da gente, né? E as pessoas não reparam nisso, né? Então, este tipo de coisas, eu acho, né? Que é um crescendo de complexidade que eu acho que começa a chegar num ponto em que, para dar o salto seguinte, para dimensões mais altas e para coisas mais gerais, é preciso alguma tecnologia diferente, né? O Dolgopiat já deu a contribuição dele, não trivial, né? Esta tecnologia não trivial, e agora eu acho que é preciso alguma coisa
mais para nós podermos saltar para coisas mais gerais. Em resumo, você está conclamando a dinâmica arretada para ver se alguém consegue fazer isso. Sim, é uma teoria espectral para trabalhar com operadores de Perron-Frobenius em fluxos. Né? Vitor, você chegou a ver esse artigo, esse pré-print recente do Tsuji com o Zhang? Não, ainda não vi. Esse eu não vi. Praticamente não vi. Mas você sabe que o que eles afirmam, né? Que eles provaram. Eles afirmam que provaram a conjectura de Bowen-Ruel para a dimensão 3. Ou seja, se você tem um fluxo Anosov topologicamente mixing, então ele tem decaimento exponencial de correlações. Então, talvez isso aí possa ser uma outra direção. Sim, mas de novo, né? Você está dimensão 3, né? Ou seja, você tem por enquanto, o que eles têm é só dimensão 3, né? Claro. Então, você tem como fazer secções transversais, tem como olhar foliações de dimensão 1, assim, tem várias coisas aí que você pode trabalhar, né? E tem propriedades muito fortes das laminações e por aí fora. Bom, eu não vi ainda o preprint, né? Mas essas restrições à dimensão baixa, né, são, tudo bem, não estou criticando, não. A pessoa faz o que pode, né, e pode tirar ideias a partir daí, né? Mas eu acho que é preciso, de fato, pegar ideias, né, técnicas mais sofisticadas, mais suaves, mais finas, técnicas mais finas para avançar mais. Nós temos mais perguntas? Só queria fazer um comentário que em dimensão maior, se você tiver alguma hipótese sobre os altos valores, você pode ter uma suavidade maior, né? Sim, claro, mas aí não vale para aberto e denso, né? Tá certo. Mas se você tiver uma hipótese sobre os altos valores, aí sim você poderia. O que você está dizendo é que sem hipótese sobre os altos valores, digamos assim, claro, seria muito. Mas aí você conseguir condições abertas, né? Não densas, mas abertas. Conseguimos. Mas continua depois a ter o problema. Isso acho que dá para resolver. Ou seja, eu acho que é possível, com o que nós sabemos hoje, obter o aberto e denso superpolinomial para seccionais hiperbólicos. Portanto, eu acho que eu consigo ver o caminho da prova. Né? O decaimento exponencial, bom, aí tem condições técnicas mais complicadas para fazer o decaimento exponencial quando a base do semifluxo é expansora por pedaços, mas em dimensão maior. Okay? Expansora por pedaços. Em dimensão 1, os pedaços são intervalos. Expansora por pedaço. Em dimensão maior, os pedaços são conjuntos com um bordo fractal. Ok? Então, isso dificulta muito a prova. Eu estou me referindo a, você tem codimensão 1, né? Você tem a direção expansora que é 1 e a outra dimensão pode ser qualquer, você poderia fazer. Mas uma outra pergunta mais feito os que você chama de good observables, né? Você pode elaborar um pouquinho mais o que é isso? Você disse que não basta ser, tem que ser diferenciável, coisa assim. É C3. C3, digamos. C3 é suficiente. C3 é suficiente. Ok? Você precisa de um pouquinho mais. Mas é aquela coisa, de fato, bom, na realidade, no final, no frigir dos ovos, no lavar dos cestos, vai funcionar holder, porque você pega em coisas C3 e depois há uma interpolação, e você pode ver no paper original do Lopiat, no fundo, o Lopiat trabalhou com C5, não é? Porque ele sabia fazer as coisas trabalhando com C5. Então, ele precisou mesmo de usar a quinta derivada, né, para fazer a conta. Tudo bem. Ele lá fez as coisas. E no final, você pega nos observáveis C5 e você pode interpolar até holder. Você pode usar holder para interpolar na função de correlação. Então, não é tão importante para o resultado final holder, né, você trabalhar com observáveis C3, C4, C5. Você, se precisar C32, vai até lá e depois interpola. Então, mas tecnicamente, você para provar o resultado para a suspensão, para o fluxo de suspensão, precisa ir para uns observáveis mais suaves, né? E depois você vê que pode começar no campo original com observáveis C3, C4,
passa tudo bonitinho para o fluxo de suspensão, bate tudo certo, e depois você observa, mas eu posso agora pegar num holder, um observável holder, e eu aproximo para um observável C3, né? E as estimativas da norma holder valem, eu posso aproximar um holder para um C3 com uma norma holder pequena, aproximação e tal, então depois a coisa encaixa, né? Então você consegue levar do C3 para holder na função de correlação. Então, essa é uma parte técnica que no final não tem consequências tão complicadas, mas para você provar lá dentro, né, na mecânica da prova, para você trabalhar com o fluxo de suspensão, você precisa de uma suavidade um pouco maior. Por causa da identificação lá em cima, da identificação de cima para baixo, né, do fluxo e tal, precisa de uma coisa mais suave. Mas é verdade, você falou, nós podemos de fato conseguir hipóteses na foliação, nos autovalores e tal, para ter, orientou uma tese, né, daquele aluno com foliações mais altas, né? Você pode ter suavidade em dimensão maior, né, e o quociente passa a ser também melhor e tal. Mas aí tem todo um problema depois de você trabalhar com, por exemplo, a recorrência dos pontos ao bordo das partições de suavidade, por exemplo. Porque em dimensão mais alta, a sua expansora por pedaços vai ter pedaços cujo bordo, em geral, vai ser um bordo fractal. E controlar a frequência da aproximação a esse bordo, a aproximação lenta a esses bordos, pode ser muito complicado, né? E isso envolve depois problemas com a distorção e tal. Então, tem certos detalhes aí no caminho que precisam de ser trabalhados, né? Tem um avanço aí, o paper do Butterly com o War, né, recentemente publicado, e eles têm um apêndice que eles melhoram as condições, eles enfraquecem um pouco essas condições para obter decaimento exponencial para semifluxo suspensão com a base expansora por pedaço em dimensão maior, né? Eles especificam quais são as condições mínimas dos bordos fractais que você tem que ter e tal. Então eles conseguem essas condições e funciona no caso Anosov. Quando você pega no Anosov e reduz aquela partição de Markov que o Bowen construiu, né, no trabalho clássico dele, aí vale. As condições que eles obtêm valem e eles conseguem obter o teorema deles, né? Conseguem obter o decaimento exponencial. Então tem uma melhoria aí. É possível trabalhar aí, obter um aberto também. Então, acho que é possível, embora tenha eu ainda não sei como fechar a conta de certas coisas. Há coisas bem sofisticadas aí que ainda não sei fazer. De aproximação lenta, recorrência, controle de recorrência aos bordos, que precisa de ser mais fino. Eu não sei ainda fazer isso. Nós temos mais alguma pergunta? Yuri, eu tenho uma pergunta, talvez para você também, o Vitor, Yuri. Obrigado, Vitor, pela palestra, excelente, como sempre, didático. Você falou da medida SRB, uma medida natural, e obviamente tem outras medidas naturais, como a medida máxima entropia, ou testar o desequilíbrio. Não se sabe quase nada, eu queria ver para usar estas técnicas. Pois é, mas aí tem, certo, mas tem, bom, por isso que eu falei Yuri também, talvez pela dinâmica simbólica, que é um caminho, sim, mas tem outro caminho dessas construções cara Teodori, pelo Pezzini, etc. Vocês estão ouvindo ali? Não. Ele encravou. Aqui tem CLT e vários. Está voltando agora. Oi? Será que temos alguma coisa? A conexão, ela ficou presa. Soluçou. Você vai ter que repetir a pergunta, desculpa. Então não sobre essa simbólica. Exatamente. É um caminho, outro caminho, esse caminho que a escola de Pezzini está seguindo. Então, eu queria ver se eu já não acompanhei. Será que existem alguns resultados ou você vê alguma coisa para medidas como máxima entropia? Existem resultados para os fluxos geodésicos, né? Para certos fluxos geodésicos. Não, mas para singular hiperbólico, especificamente falando sobre fluxos de Lorentz. Francamente, estas técnicas do Dolgopiat não chegam nos estados de equilíbrio em geral, né? Não pega um estado de equilíbrio, pega este aqui
E a técnica de prova usa muito, nós estamos trabalhando com algo absolutamente contínuo, com uma medida que é absolutamente contínua quando eu olho para a transformação expansora na base, né? E então isso é muito importante para trabalhar aqui. Trabalhar com densidades de Lebesgue é super importante na técnica, né? Não se sabe fazer de outro jeito. Então, eu acho que por este caminho não vai lá, né? Tem que se mexer, tem que se estender o resultado, não é? Entrar no resultado do Piatti tem que se estendê-lo, né? Mas as pessoas que trabalham muito nisso, conhecem muito bem o resultado por dentro, dizem que o método não é fácil, não está montado para isso. Então, é uma outra ideia. Eu acho que, lá está, usar isso que você falou, né? É outra forma de atacar, né? Podemos tentar atacar usando isso aí também. Trabalhar com outras medidas. Este tipo de técnicas não é virado para aí, não, de fato. A gente depende muito da densidade, termos uma densidade. Okay? Se eu não tiver uma densidade em relação ao Lebesgue, né, falha, todas essas ferramentas falham. Okay? Infelizmente não dá para... E não se vê um caminho para mexer nisso aí. É bem difícil. Eu acho que o Paulo Varandas tinha um aluno de doutorado que estava mexendo, tentando fazer uma pequena extensão disso aí, né? Mas é um negócio sutil, muito sutil. É o Armando com não, Thiago, Paulo Varandas, com um Paulo. aluno de doutorado dele. Certo. Eu não sei como é que está esse trabalho, isso não é uma coisa trivial, não. E com respeito à dinâmica simbólica, eu também não sei, porque a argumentação usual é você construir uma seção de retorno, mas se você tem uma singularidade, essa seção vai ter propriedades ruins, sei lá, ou o tempo vai estar explodindo, ou vai acontecer alguma outra coisa. E tem até uma construção recente do Jiagang com autores em que ele propõe uma seção diferente, justamente que funciona para o Lorentz geométrico. Mas eu visitei ele ano passado e a gente tentou pensar em como a gente fazia uma construção simbólica a partir dessa seção e até agora nós não conseguimos nenhum approach para isso. Então, dinâmica simbólica para fluxos com pontos fixos ainda está uma pergunta muito em aberto, que eu não tenho ideia como fazer. Sim, lá está. Essas técnicas, né? Você de novo olha para uma seção transversal, né? Espera os retornos e tal, né? Então, essas coisas, eu começo a sentir, né? Começo a sentir que essas coisas são complicadas demais. Você introduz uma complicação artificial para estas técnicas, né? A ideia do Poincaré é ótima para outras coisas, mas para estas técnicas de construção de certas propriedades estatísticas de medidas, fica extrema, você introduz uma complexidade extra pelo simples facto de você colocar a seção transversal. E talvez, né, se você pudesse mexer diretamente com o fluxo, né, você já não teria problemas com as singularidades, né? Você já não teria problemas com um tempo indo para infinito, você teria tudo regular, né? Trabalhando diretamente com o fluxo, com o operador de Perron-Frobenius do fluxo. Então, parece a coisa mais natural, mas isso envolve, né, uma teoria espectral para o operador de Perron-Frobenius, né, com fluxo. Envolve trabalhar com um negócio que ainda as pessoas não estão muito à vontade ainda. Se você tivesse alguma informação sobre decaimento para o tempo 1, isso você conseguiria transformar a informação para o fluxo? No caso, não necessariamente. Parece que isso não é assim tão direto, não. Você pode ter complicações aí. É como tu construires uma base, pega um fluxo, suspensão. Na base, coloca a aplicação mais legal que tu queres. Bota uma Anosov linear na base, né? Aí, dependendo da função à altura que tu colocas, isso é o exemplo do Polycott e Ruel, né? Dependendo, tens um Anosov linear na base e depois um fluxo de suspensão com uma função à altura bem escolhida, bem malvada, aí tu podes ter o decaimento de correlação tão lento quanto queiras. Não precisa nem ser ergódico, né? Se você pega suspensão com velocidade constante, igual a 1. Sim, pode nem ser ergódico. Sim, mas mesmo que seja ergódico, você consegue arrumar funções da altura. Isso é o exemplo, o paper de Polycott, este paper aqui, Polycott-Ruel, né?
Onde é que ele está? Sim, Roel Policott, 85, 33 85. Exemplos com decaimento de correlações arbitrariamente lentas. Eles pegam uma suspensão de uma base que é maravilhosa. É um fluxo, um Anosov linear na base. E você monta um fluxo de suspensão e escolhe a função à altura de um jeito perverso. E aí você consegue um negócio que é mixing, por exemplo, mas arbitrariamente lento. Você põe a função, o Roel foi o Não, eu sei, mas tempo 1 tem uma conexão É. mais forte. Tempo 1 é um pouco diferente. Sim, o tempo 1 pode ser um pouco diferente, mas repare, nesse caso, né, o tempo 1 é essencialmente a transformação de base, né? Você pode ver quase como uma transformação Acho da que não, transformação da Victor. base. Se você pegar a altura variada, tempo 1 não é. Sim, mas não Eu é... acho que o truque desses exemplos para ferrar é muito escolher a altura de maneira esperta. Exato. E aí você tem depois o problema, claro, você pode tentar fazer o que se chama o shear ao longo da direção do fluxo, né? Mas isso não há relação direta conhecida entre propriedades do tempo 1 e propriedades do fluxo. Okay? Para coisas mais finas, por exemplo, decaimento de correlações, CLT, esse tipo de coisa, né? Decaimento de correlações CLT não é muito claro. Eu tenho decaimento exponencial para o fluxo. Então eu tenho CLT para o tempo 1? Não necessariamente, por exemplo. Okay? Eu tenho decaimento exponencial, não é claro. Uhum. É um negócio mais sutil. Quando se trabalha com fluxos, tem vários desses problemas aí. Um abraço. E aí, pessoal, vamos abrir a mais uma pergunta. Se alguém ainda tiver mais alguma pergunta, já estamos nos direcionando para Como disse o Yuri, o sertanejo, antes de tudo, é um forte. Já está em 2 horas aí, né? Está fechando 2 horas quase, né? Porque a gente começou meia hora atrasada, né? E alguém vai voltar para aquela festa? Um abraço. Tchau, tchau. Nada. Valeu, né? Um abraço. Muito bom. Gostei muito disso aqui. Então vamos agradecer de novo o Vitor, dando aqui parabéns. Muito bom. Aí. Valeu. Eu gostaria já de anunciar que, enquanto nós estávamos aqui, a próxima palestrante já confirmou a sua presença. Então, a Luna Lomônaco vai falar no seminário no dia 28 de outubro, que é a última quarta-feira de outubro.